Boa tarde, pessoal. Então, cumprindo aquele calendário que eu falei para vocês, não deu para a semana passada eu corrigir as atividades, mas hoje eu vou corrigir tanto a diagnóstica como a outra, certo? Então, vamos começar aqui, porque a gente não pode perder tempo e não pode demorar muito nos vídeos. Então, vamos lá. Primeira questão, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre a lei de Mendel, né? Volta de novo aquele negócio da segunda lei de Mendel, né? Que está ligada a essa questão da ligação gênica. Então temos que fazer uma interpretação do problema. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: aprendendo a segunda lei de Mendel, pode haver uma segregação independente, né? Um fruto vermelho é correspondido por Vzão, né? É dominante sobre o fruto amarelo. Então, vermelho é aqui. Amarelo é aqui. Né? Planta alta é dominante em representação de planta baixa. Então, alto seria aqui e baixo seria aqui. Se você interpretasse o problema e fosse botando nessa escala aqui, você já acharia a resposta. Qual é? Alto vermelhos, amarelos baixos. Tem aqui a resposta. Ó. Então, os dois genes estão localizados no cromossomos que não apresentam crossover. Né? O que é a crossover? É aquela mistura e a quebra da quiasma que eu falei tanto para vocês. Nos genótipos esperados. Então, os descendentes vão nascer o quê? Altos vermelhos, pela leitura, era só fazer uma leitura, e amarelos baixos. Era só isso, só fazer a leitura, certo, pessoal? Era fácil essa questão. Era só prestar atenção e fazer a leitura. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no WhatsApp, pode me chamar no privado, certo? Eu estou à disposição de vocês. Então era uma questão de leitura somente. Próximo. Voltando. Crossing over, né? Falamos tanto de crossing over, é um termo inicial que pode parecer complicado. Muitas pessoas se tratam de estrangeirismo. É uma palavra que não está presente no nosso cotidiano. Crossing over é o nome dado o quê? É quando se tem o quê? As trocas das cromátides, né? Quando elas estão próximas e quebra a quiasma, que eu falei para vocês, que é as perninhas, e elas trocam o material genético entre si. Então, nessa troca, houve o chamado o quê? Crossing over. Então, é aquele negócio, aquele desenho. Tem dois cromossomos, um próximo ao outro, que eu falei. Aí as perninhas se cortam, se juntam ao contrário, né? Essa perninha passa para esse e a outra perninha passa para esse, trocando o material genético estando próximo. Isso daí dá-se o nome de crossing over, né? Então, a resposta é a troca entre as partes dos cromossomos homólogos, que são iguais e que estão emparelhados. Então, cromossomo é isso. Eles estão emparelhados, eles são iguais, então eles trocam o material genético, tá certo? Então, era essa a resposta aí. Era a letra A. Cromátides irmãs é de um cromossomo. Por exemplo, é esse cromossomo só. Ele trocando entre eles. Não, ele precisa ter um cromossomo do lado dele para trocar. Reversão de mutação também não é. Duplicação do cromossomo também não é. Ele não se duplica, ele se troca somente o material. É a conjugação de uma mutação também não é. Mutação ele se transforma. Né? Não era isso que estava se falando. Próxima questão. Programas intensivos, esse também era de leitura. Ó. Melhoramento da seleção tem levado os estreitamentos da variabilidade genética. Quando ele fala estreitamento, ele fala em diminuição. Então tem que entender o que é estreitamento, é diminuição genética das plantas cultivadas. Então quer dizer, a diminuição desse material. Isso às vezes, a resistência a doenças
Com isso, às vezes há resistências a doenças. Então pode acontecer doenças que é permitido durante esse processo. Então, quando a gente fala nisso, pessoal, quando a gente não tem, por exemplo, material genéticos próximos, então a variabilidade genética é menor, né? Mas quando a gente tem um ser, por exemplo, assexuado, como a banana, pessoal, ela faz só uma clonagem do material genético dela. É um material igual, quer dizer, não há variabilidade genética. Então, quando não há essa variabilidade genética, eu posso dizer que é um processo de assexuada. Então, todos que estão sexuados, está errado aqui. Somente ficaria a D e a E. Certo? E quando acontece isso, não aumenta a recombinação genética. Pelo contrário, ela diminui. Certo? Por quê? Uma banana só vai nascer aquele tipo de banana. E quando nasce, existe, por exemplo, hoje, um problema sério no cultivo de banana, que é o mal de cigatoga, que é um fungo que dá, e a bananeira, antes de dar fruta, ela já morre, porque ela não tem a variabilidade genética, como ele está dizendo aqui, que é suscetível a doenças, né, que vai se acontecendo durante os estágios. Então, não ter variabilidade genética pode ocorrer doença. Então, a resposta seria a alternativa não aumenta, diminui. Aqui só foi a mesma escrita, mas dando aumentar a variabilidade genética não aumenta, só diminui, viu? Então, no caso seria a alternativa E. Dessa daqui. Se tiverem dúvida, a gente pode depois comentar lá no privado, ou vocês podem deixar um recadinho para mim que eu respondo para vocês, viu? Estou à disposição de vocês. Próxima questão. Então, o professor Marcelo Soares explicou a segunda lei de Mendel e falou o quê? Que na segunda lei de Mendel, a segregação era o quê? Independente, né? Por exemplo, você poderia ter a cor, que poderia ser amarelo, ou verde, da ervilha, e você poderia ter a forma, que é a estrutura, lisa, rugosa. E quando as duas estão associadas, elas podem ter essa variedade que cria-se o quadro de Punnett, que eu expliquei como é que fazia para vocês. Esse quadro de Punnett, né? Então, no caso aqui, ele tem que ter o quê? Uma segregação independente. Vai nascer ervilha rugosa, amarela, rugosa, lisa, rugosa, verde, lisa, amarela, lisa, verde, né? Então vai criando-se a mistura genética, mas de forma separada, independente, diferente do crossing over, que é uma mistura gênica, né, que a gente viu na última aula, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acabou, né? Então, no caso aí, era só isso da aula retrasada, que foi no período que eu estava com problemas de doenças aqui em casa, mas graças a Deus está tudo bem, mas eu consegui corrigir com vocês, certo? Qualquer dúvida é só me contatar, né? É bom vocês assistirem antes de fazerem as atividades que tem aí da intervenção pedagógica, tá certo? Então vamos passar para o vídeo 2. Obrigado até agora quem está assistindo e vamos para o próximo vídeo.